Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo para colocar no canal da IS Grupo Geradores e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Estou trazendo um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho da parte construtiva e um pouquinho da história aí dos alternadores síncronos. Então vamos lá. Primeira coisa aí que eu quero apresentar para vocês, tenho aqui uma imagem aqui de um alternador, né, visto de frente. Aqui a parte superior dele. A história do alternador síncrono basicamente começou não como um alternador, mas como um motor síncrono, onde a principal aplicação dele, na verdade, na indústria brasileira foi na correção do fator de potência, né? Então ele nunca teve uma aplicação na mesma magnitude do motor assíncrono, porque o motor síncrono, né, que hoje é utilizado como alternador, ele tem uma relação de torque muito baixa para poder, ele basicamente não consegue sair da inércia por si só. Então, esses motores, na verdade, eles eram utilizados para corrigir o fator de potência das redes industriais, né, das redes elétricas no Brasil, quando a tecnologia de banco de capacitor ainda era muito cara. Então, na verdade, o que vocês conhecem hoje como AVR, né, regulador automático de tensão, na verdade, há algumas décadas atrás, era na verdade um regulador de fator de potência. Como é que ele funcionava? Como é que o motor síncrono funcionava nessa época? Basicamente, ele era acoplado a um motor assíncrono, e esse motor assíncrono iria dar a partida, né, tirar ele da inércia, e depois que ele partisse, ele alcançaria ali a velocidade síncrona, né? A velocidade do rotor alcançaria a mesma velocidade do campo girante, e ele se conectava ali à rede como um motor trifásico qualquer, né? E aí, quando a quantidade de reativo devido aos outros motores assíncronos estavam muito alta, né, e a indústria ia tomar uma multa da concessionária, o operador do motor síncrono ele vinha aqui, né, que é hoje o que a gente conhece como AVR, e ele baixava a estação do motor, né, baixava a corrente de campo e fazendo com que o motor síncrono sugasse uma boa parte desse reativo excedente aí que estava na rede, que não estava sendo consumido, né, limitando ali a potência aparente do sistema, né, onde a potência aparente é a soma da potência ativa e da potência reativa, né? Então, com um fator de potência muito baixo, né, uma carga reativa muito alta, eu tenho uma limitação de ativo, e a concessionária ela multa a indústria por estar limitando essa potência ativa que é cobrada pelo sistema elétrico. Então, nessa época, existia-se um operador para justamente fazer esse ajuste, né? Existia uma sala de operação com vários operadores ali controlando, né, de forma remota, né, os AVRs ali, né, os que na verdade não eram AVRs, eram controladores de fator de potência, mantendo ali a indústria dentro do que a concessionária determinava na época, né, que hoje é 0,92. Então, basicamente, essa é a história, né, do alternador síncrono.
E aí vieram-se os bancos de capacitores, a tecnologia foi sendo aperfeiçoada e aí o motor síncrono perdeu a sua funcionalidade como aquele que faria a correção de fator de potência na rede, sendo utilizado como alternador, né? Não mais como motor. Então, vou falar um pouquinho para vocês de algumas partes desse alternador, para quem não conhece, né? Quem não é inscrito no canal, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. A gente tem recebido bastante comentários aqui, dúvidas, perguntas e problemas, tem respondido aqui todas as perguntas que é enviado aqui no canal pela nossa equipe aqui, tá ok? Então, vou mostrar uma foto aqui. Aqui eu tenho basicamente um AVR, né, padrão. Tem uma referência aqui das fases aqui e a referência de campo aqui, o mais e o menos. Vou mostrar uma foto aqui. Aqui eu tenho a parte do campo que é fixo, né, que não é rotativo. Vou mostrar no diagrama onde é que esse cara fica, né? Ele basicamente fica ao redor aqui do induzido trifásico, né? Então, basicamente, eu tenho aqui o estator, né, com o campo que é excitado pelo AVR, o mais e o menos pega aqui. Esse cara aqui, ele tem que fazer a mesma quantidade de polos que o campo girante, que é esses aqui. Então, se aqui são 4 polos, aqui também tem que fazer 4 polos. Então, injetando mais e menos corrente contínua aqui, você vai ter ou 2 nortes e 2 sul, nessa sequência aqui, ou 2 sul e 2 nortes. Isso não vai alterar nesse tipo de alternador a polaridade do AVR, caso você inverta essa polaridade. Em alguns alternadores da Heimer, ela eliminou uma bobina e ela colocou um ímã. E aí esse ímã ele tem que fazer o mesmo polo com a bobina que está do lado dele. E aí se você inverter o mais e o menos, vai fazer com que essa bobina apareça um sul. Por exemplo, se o ímã que foi instalado for um norte, eles vão se anular e aí a roda polar só vai ter 3 polos, e com 3 polos ele é incapaz de gerar a tensão trifásica nesse cara aqui, ó. Então, eu queria mostrar a vocês esse cara, né? Eu tenho um estator, eu tenho campo girante, né? Eu tenho um induzido trifásico, eu tenho uma ponte retificadora aqui de 6 diodos de onda completa, e aqui eu tenho um mancal, né? O mancal está acoplado aqui, ó, justamente para segurar o eixo, né? Garantir que o eixo fique na horizontal de forma balanceada com o motor, deixando aí que ele possa girar livremente entre o campo fixo e o estator trifásico lá atrás, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. É daqui que vai sair o fechamento, esse fechamento aqui, ó. Aí onde você vai fechar ele para 380, 220 trifásico ou 220, 127 trifásico. E aqui você tem os cabos de carga saindo, RST e o neutro.
Então, eu queria mostrar a vocês aqui, desenho aqui. Aqui, na verdade, é um desenho padrão, né? Sistema brushless, que é um sistema que não tem escova, né? Justamente por essa cicatriz rotativa aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho o AVR conectando aqui ao campo fixo. Esse cara aqui, o campo fixo, quem é? Esse cara aqui, ó. Do campo fixo, quem é? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O AVR pega aqui. Aí eu tenho o induzido trifásico e a ponte retificadora pegando no induzido. Então, o induzido está aqui, ó. A ponte retificadora aqui, ó. Essa ponte retificadora, ela recebe tensão trifásica, retifica e manda para o rotor. Esse rotor é o que a gente falou. Ele tem a mesma quantidade de polos que o campo fixo, só que esse aqui é campo, ele é rotativo. Ele vai girar aqui para induzir tensão trifásica aqui. Então, você tem uma inversão aqui, ó. Na parte onde sai a carga, onde você vai fazer o fechamento, né? Eu tenho os 6 cabos onde eu vou fazer o fechamento, 220 e 380. Ele é fixo. O estator aqui é fixo, ó, onde vai sair a tensão trifásica. Na excitatriz rotativa do sistema brushless, na verdade, a parte trifásica é rotativa, que é esse cara aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o estator, ó, trifásico, é fixo, o campo é girante, de acordo com o número de polos da máquina. Nesse caso aqui, essa máquina aqui é 4 polos. Aqui só dá para a gente ver 2 aqui, porque os outros 2 estão escondidos aqui pelo induzido trifásico. Então, no induzido, agora a parte trifásica aqui, onde tem a estatriz rotativa, o induzido aqui, ele é rotativo. A parte trifásica agora é móvel. E o campo, que é esse cara aqui, ó, o campo que é esse cara aqui é fixo, onde vai pegar o mais e o menos do AVR. Não sei se deu para vocês entenderem aí. E a ponte retificadora, onde é que ela entra aqui, ó? A ponte retificadora, ela joga o mais e o menos, ó, para fazer os polos que são girantes. Por isso que nesse desenho, a ponte retificadora, ó, ela conecta tanto na parte trifásica como na parte móvel do campo rotativo que vai induzir no estator aqui, ó. O que acontece, ó? Esse mais e menos, ele sai aqui, ó, e ele vem aqui, ó, por dentro do eixo, porque não dá para ver, mas ele tem um furo que ele entra, vai por dentro do eixo e conecta aqui, ó, o mais e o menos aqui na parte que é girante, no campo, para fazer o campo girante, o campo de 4 polos. Então tudo isso aqui está girando, menos o estator e menos o campo que é fixo. Não sei se deu para vocês entenderem aí. No diagrama, vou mostrar agora a vocês na parte da excitatriz aqui, ó, na parte do retificador. Então aqui, ó, se você olhar esse diagrama aqui, ó, vamos ver o que é cada componente aqui lá no desenho, ó. A fonte trifásica, que vai pegar aqui
na ponta retificadora. Essa fonte trifásica é basicamente essa aqui, ó. Ela pegando aqui, ó, nos diodos. São 6 diodos. Tem uma placa com 3 aqui e uma placa com 3 embaixo. Beleza? O mais e o menos aqui, ó, que sai dos anodos e dos cátodos dos diodos, vai pegar na carga. Essa carga aqui, quem é essa carga? Essa carga aqui, ela é justamente o campo. Ela é justamente esse cara aqui, ó, campo girante. É a carga da ponta retificadora. Então, olhando o desenho, eu tenho a fonte trifásica, a carga aqui atrás, ó, aqui, que vai rodar aqui para induzir aqui no estator a tensão trifásica, que vai sair de acordo com o fechamento que você fez, que é esse fechamento aqui, ó, esse fechamento aqui. E a referência de fase, essa referência aqui, ó, que pega no AVR, ó, RT, ela vem lá do estator. Por isso que nesse desenho aqui, nesse diagrama aqui, ó, eu tenho na própria saída, ó, para carga, eu tenho uma referência RT aqui pegando no AVR. Então, o AVR vai receber a referência de tensão, vai retificar, vai induzir, vai criar os 4 polos aqui que são fixos, que vai induzir aqui no induzido trifásico uma tensão trifásica, né, por girar aqui dentro desse campo. Essa tensão trifásica vai para a ponta retificadora, a ponta retificadora vai retificar e vai mandar a corrente contínua para o rotor, que agora é o rotor que gira, fazendo o campo girante. Esse campo girante vai induzir aqui no estator uma tensão trifásica que vai ser alimentada pela carga, 380 ou 220, de acordo com o fechamento que você determinou. E aí, essa parcela de tensão, o AVR sempre vai perceber uma queda de tensão, se tiver uma queda de tensão aqui, devido ao aumento da carga. Quando se aumenta-se a carga, cria-se um campo oposto no próprio estator. A corrente que flui aqui para a carga, ela induz um campo que é oposto, né, pela lei de Lenz. Esse campo, ele tende a querer se alinhar com o campo do rotor. E aí o motor a combustão aqui tem que queimar mais combustível para não deixar o campo do rotor se alinhar com o campo do estator. Porque se ele se alinhar, aí não tem mais variação de fluxo e aí a máquina para de gerar. Quer dizer que o motor diesel não teve força suficiente para manter não teve força suficiente para não deixar o campo do rotor se alinhar com o campo da carga. Quando não tem carga, não tem esse campo magnético que tende a frear o rotor, o campo do rotor, fazendo com que ele se alinhe. Entendeu aí? Então, basicamente, o funcionamento aí de um alternador síncrono é esse aí. Contei a vocês aí um pouquinho da história do motor síncrono, para quem não conhece. E peço a vocês aí mais uma vez que se inscreva no canal, né? Deixe seu like, seu comentário. E vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho aí sobre o alternador, né? A parte do fechamento, ela segue o fechamento padrão, né? Para 380, 1 com 7, né?
2 com 8, 3 com 9. Perdão. 4 com 7, 5 com 8, 6 com 9. 1, 2, 3 são as fases. E 10, 11, 12 é neutro. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu ver se eu mostro aqui um fechamento para vocês aqui. Se eu mostro aqui um fechamento aqui para vocês. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. O fechamento de 440 e 354, ele é o mesmo fechamento de 220. O que muda vai ser a correção no AVR, lá no potenciômetro de tensão. Então aqui, ó. 1, 2, 3 é a saída. 4 com 7, 5, 8, 6 com 9. 10, 11, 12 é neutro. Esse fechamento é esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó. 6 com 9, dá para ver aqui, ó. 10, 11, 12 aqui no neutro. É esse fechamento aqui, ó. 1, 2, 3 é a saída, onde tá os cabos da carga aqui saindo. Tá ok? E o outro 220 é 1 com 7, 2 com 8, 3 com 9. Vai ser a saída. 10, 11, 12, 4, 5, 6 é o neutro. Então eu tenho aqui uma chamada estrela série e aqui estrela paralelo. Tá ok? Existe essa ligação aqui chamada zigue-zague para reduzir harmônico. Mas ela elimina uma parcela de potência, ela sacrifica uma parcela de potência do alternador para poder eliminar esse harmônico. E aí você vai ligar assim, 1, 2, 3, vai deixar 7, 8 e 9 solto, 4 com 11, 5 com 12 e 6 com 9. O neutro, ele justamente vai pegar nesse 7, 8 e 9 aqui, ó. A saída vai ser 1, 2 e 3. E 4 com 11, 10 com 6 e 12 com 5 vão ficar conectados. O neutro é o 7, 8 e 9. Esse fechamento ele tem uma redução na potência elétrica. Mas ele só é utilizado quando você está alimentando no break. E aí você tem um índice de harmônico alto. E aí você faz esse fechamento para tentar eliminar esses harmônicos e garantir que o gerador funcione, né? Sem nenhum problema aí com esse no break. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Fica com Deus aí. Obrigado a vocês pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!